Antes do ataque de 11 de setembro, uma ameaça crescia longe da atenção do mundo ocidental. Mas para entendermos melhor que tipo de ameaça é essa que vinha crescendo, precisamos falar primeiro sobre Al-Qaeda. Al-Qaeda surgiu a partir dos conflitos no Afeganistão contra a União Soviética na década de 1980, reunindo combatentes islâmicos de diferentes países. Entre eles estava Osama Bin Laden, um saudita rico e influente que passou de financiador a líder ideológico do grupo. Após a retirada soviética, esses combatentes ficaram sem um inimigo definido, e a Al-Qaeda se organizou como uma rede terrorista global, sem território fixo e com objetivos internacionais. Osama Bin Laden passou a acusar os Estados Unidos de serem responsáveis pelo sofrimento do mundo islâmico, especialmente por sua presença militar no Oriente Médio e apoio a governos aliados. Durante os anos 90, a organização realizou ataques importantes, como os atentados contra embaixadas americanas na África e o ataque ao navio USS Cole, demonstrando planejamento sofisticado e alto poder destrutivo. Ao mesmo tempo, Osama Bin Laden se tornava uma figura difícil de capturar, protegido por uma rede de aliados e pela própria geografia da região. Às vésperas do século XXI, a Al-Qaeda já era uma organização terrorista internacional altamente estruturada. O que ninguém imaginava era que o maior ataque terrorista da história moderna já estava em operação, um evento que mudaria para sempre o mundo. Para a Al-Qaeda, os Estados Unidos se tornaram o principal inimigo por uma combinação de fatores políticos, militares e ideológicos. A presença de tropas americanas no Oriente Médio, especialmente na Arábia Saudita após a Guerra do Golfo, foi vista por Osama Bin Laden como uma profanação de terras sagradas do Islã e um símbolo da dominação ocidental na região. Bin Laden também acusava os governos do Oriente Médio de serem submissos aos Estados Unidos, usando essa narrativa para apresentar a Al-Qaeda como uma falsa força de resistência. Outro ponto central era o apoio americano a Israel, explorado pelo grupo como propaganda para justificar ataques e alimentar o ressentimento popular. Além disso, a Al-Qaeda rejeitava a influência cultural e política do Ocidente, tratando o estilo de vida americano como uma ameaça aos valores islâmicos. Essas ideias eram simplificadas para facilitar o recrutamento, dividindo o mundo entre inimigos e aliados e legitimando a violência contra civis. Para Osama Bin Laden, atacar os Estados Unidos provocaria uma reação militar em cadeia, unificando muçulmanos contra o Ocidente. Essas motivações criaram um cenário para um ataque simbólico e devastador, pensado para causar um choque global. O ataque de 11 de setembro foi resultado de anos de planejamento cuidadoso pela Al-Qaeda. A organização criou uma operação pensada para causar impacto simbólico e psicológico, usando aviões comerciais como armas. Os 19 sequestradores foram recrutados ao longo do tempo e passaram por um intenso processo de radicalização. Parte deles treinou em campos no Afeganistão, onde recebeu preparo físico, ideológico e psicológico, sendo convencidos a encarar a morte como missão. 4 homens foram escolhidos como pilotos e enviados aos Estados Unidos para treinar em escolas de aviação civil, vivendo de forma discreta para não levantar suspeitas. Os demais receberam instruções para dominar passageiros e tripulações, explorando falhas de segurança da época. Cada detalhe foi calculado: datas, voos, combustível e até os alvos. As torres gêmeas simbolizavam o poder econômico, o Pentágono, o poder militar, e o quarto avião tinha como alvo o poder político. Quando o dia 11 de setembro amanheceu, o plano cuidadosamente construído começou a ser executado. Na manhã de 11 de setembro, 4 voos comerciais foram sequestrados, quase simultaneamente. Em poucos minutos após a decolagem, os sequestradores assumiram o controle das aeronaves, usando violência e intimidação contra tripulantes e passageiros. As comunicações com os centros de controle começaram a apresentar falhas e mensagens confusas. Alguns pilotos conseguiram transmitir alertas antes de perder totalmente o contato, revelando que os aviões haviam sido tomados à força. O desligamento intencional de transponders dificultou o rastreamento das aeronaves e aumentou a confusão entre as autoridades. Em questão de minutos, ficou claro que não se tratava de um sequestro comum. 4 aviões haviam desaparecido do controle normal, transformando uma manhã comum em uma crise sem precedentes na história da aviação civil. Pouco tempo depois dos sequestros, o mundo assistiu ao início da tragédia. Às 9 horas e 46 minutos da manhã no horário de Brasília,
o voo American Airlines 11 atingiu a torre do World Center, em Nova York. O impacto foi devastador, causando explosões imediatas e incêndios em vários andares do edifício. Minutos depois, enquanto muitos ainda acreditavam se tratar de um acidente, às 10 horas da manhã e 3 minutos do horário de Brasília, o voo United Airlines 175 colidiu com a Torre Sul. O segundo impacto, transmitido ao vivo pela televisão, confirmou que os Estados Unidos estavam sob ataque. Em poucos instantes, as Torres Gêmeas, símbolo do poder econômico americano, se transformaram no centro do maior atentado terrorista da história moderna, diante dos olhos do mundo inteiro. Enquanto Nova York ainda estava em choque, um novo ataque ocorreu às 10h37 da manhã no horário de Brasília. O voo American Airlines 77 atingiu o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A explosão causou morte, destruição significativa e reforçou que o ataque era coordenado e de alcance nacional. O impacto no Pentágono confirmou que não apenas símbolos econômicos haviam sido escolhidos, mas também o coração do poder militar americano, ampliando o clima de pânico e incerteza em todo o país. Os impactos dos aviões danificaram gravemente a estrutura das Torres Gêmeas, destruindo colunas de sustentação e espalhando grandes quantidades de combustível pelos andares. Os incêndios intensos enfraqueceram o aço interno, comprometendo a estabilidade dos edifícios ao longo do tempo. Exatamente às 10h59 da manhã, a Torre Sul entrou em colapso após cerca de 56 minutos em chamas. Menos de meia hora depois, às 11h28 da manhã, foi a vez da Torre Norte desabar, encerrando definitivamente a cena de destruição no World Trade Center. Ao todo, cerca de 2.753 pessoas morreram no complexo do WTC, incluindo centenas de bombeiros, policiais e socorristas que entraram nas torres para salvar vidas. A queda dos edifícios marcou uma das maiores perdas humanas da história moderna em um único local. O quarto avião sequestrado, o voo United Airlines 93, seguia em direção a Washington. Diferente dos outros, os passageiros conseguiram fazer ligações e souberam em tempo real sobre os ataques às Torres Gêmeas e ao Pentágono. Diante da certeza de que o avião seria usado como arma, passageiros e tripulantes decidiram reagir. Houve uma luta dentro da cabine que impediu os sequestradores de alcançar o alvo planejado. Às 11h03 da manhã, no horário de Brasília, o avião caiu em um campo na Pensilvânia. Todos a bordo morreram, mas a ação evitou um voo-ataque a um símbolo do poder político americano. O voo 93 se tornou um dos maiores exemplos de resistência e coragem daquele dia. Diante do caos e da incerteza, os Estados Unidos tomaram uma medida inédita: o fechamento total do espaço aéreo. Todos os aviões em voo foram obrigados a pousar imediatamente numa tentativa de evitar novos ataques e retomar o controle da situação. Poucas horas depois, o presidente George Bush se dirigiu à nação, classificando os ataques como atos de terrorismo e prometendo que os responsáveis seriam identificados e punidos. Seu discurso buscou transmitir firmeza, união e segurança em meio ao choque nacional. Ao mesmo tempo, uma onda de solidariedade internacional tomou conta do mundo. Líderes de diversos países prestaram apoio aos Estados Unidos, enquanto monumentos foram iluminados, bandeiras baixaram a meio mastro e milhões de pessoas se uniram em luto pelas vítimas. Após os ataques, os Estados Unidos anunciaram oficialmente a guerra ao terror, uma campanha global contra organizações terroristas. Nesse contexto, foi criado o Departamento de Segurança Interna, com o objetivo de coordenar a proteção do país contra novas ameaças. Pouco tempo depois, teve o início a uma operação que resultou na invasão do Afeganistão. O objetivo era derrubar o regime do Talibã, acusado de abrigar a Al-Qaeda, e capturar Osama Bin Laden, apontando como mentor dos ataques. No plano interno, o país passou por profundas mudanças na segurança. A aprovação do Ato Patriota ampliou os poderes de vigilância do governo, reforçando o monitoramento de comunicações, viagens e atividades suspeitas, marcando uma nova era na relação entre segurança e liberdades civis. Os ataques de 11 de setembro representaram a maior perda de vidas civis em solo americano causada por um ataque estrangeiro. Ao mesmo tempo, revelaram uma impressionante resiliência vista na coragem dos socorristas e na união da população diante do caos. Mais do que um dia trágico, o 11 de setembro marcou o início de uma nova era geopolítica. Ele deu origem à guerra ao terror, redefinindo políticas externas, estratégias militares e a segurança internacional por décadas, com conflitos prolongados no Oriente Médio e na Ásia Central. A partir daquele dia, o mundo passou a enxergar o terrorismo como uma ameaça capaz de atingir qualquer nação. A segurança aérea e a vigilância interna foram profundamente transformadas, levantando debates duradouros sobre o equilíbrio entre liberdade individual e segurança nacional.
Hoje, o Ground Zero, com seu memorial e museu, permanece como um símbolo de memória e respeito às vítimas. O 11 de setembro é uma cicatriz permanente da história moderna, um lembrete do horror, do terrorismo e da necessidade constante de vigilância, diálogo e compromisso com a paz. E assim vamos chegando no final de mais um vídeo. E se você ficou até esse momento do vídeo, eu acredito que você já se inscreveu e já deixou seu like. Se não, curta esse vídeo, se inscreva agora rapidinho e ativa o sininho também para que você fique por dentro de cada conteúdo que será postado aqui. E assim nós encerramos mais um vídeo e até a próxima.